Graça e paz, família, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo na bênção? Vamos dar continuidade aqui no nosso estudo bíblico, lendo juntos o Evangelho de João. A gente iniciou na semana passada, o capítulo 1, estamos ainda no capítulo 1 e a gente vai dar continuidade. O nosso desejo é que esse estudo bíblico venha produzir edificação, fortalecimento, venha abençoar vidas, venha alcançar vidas, venha alimentar também uma fome, uma sede pela palavra do Senhor, que a gente venha ter isso como meta, como anseio, buscar, conhecer cada vez mais o nosso Senhor. E ele se revela na Escritura, ele se revela em sua palavra. Que a gente venha ter essa sede, essa fome de conhecer mais a Jesus, de buscar mais e mais e mais conhecer e ser alimentado por Ele. Ele é o pão que nos alimenta, Ele é o pão que nos sacia, Ele é o pão da vida. Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então vamos dar uma mergulhada aqui no texto bíblico, no Evangelho de João, capítulo 1. A gente está aqui no versículo 19, eu vou dar uma resumida o que acontece aqui. Haviam muitos judeus que estavam procurando João Batista, alegando que ele era o Messias, o Cristo, mas João Batista fala, não, eu não sou o Cristo. Eu não sou. Aí eles perguntam, mas você é o Elias? Você é o profeta? Ele fala, não, também não sou. Aí eles perguntam, mas quem é você? Aí João Batista fala no versículo 23, eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Quer dizer, João Batista sabia quem ele era. Ele sabia do chamado dele, ele sabia da vocação dele, ele sabia do propósito dele. E ele não viveu o chamado de outras pessoas. Ele viveu o chamado de Deus para a vida dele. Ele sabia muito bem quem ele era. E ele era aquilo que a palavra afirma. Ele fazia uma afirmação segundo a palavra, segundo o texto bíblico, lá em Isaías 40, versículo 3. Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Quer dizer, preparem o caminho, se arrependam, endireite suas veredas, endireite os seus caminhos, porque Jesus está vindo. Essa era a mensagem de João Batista. Não é sobre mim, é sobre Jesus. Não é sobre o que eu vim fazer aqui, é sobre Jesus, o que irá o Mestre fazer em nosso meio. João Batista tinha essa clareza. Eu não estou falando nada sobre mim, eu estou falando sobre ele. É sobre o Cristo. Ele vai vir, ele vai salvar vocês, ele vai batizar com fogo. O meu batismo é um batismo de arrependimento. É um batismo que conduz as pessoas a entenderem, ei, eu preciso nascer de novo. Eu preciso, nesse símbolo de mergulho nas águas, eu ressuscito para uma nova vida. Eu morro e ressuscito uma nova criatura, porque eu me arrependo dos meus pecados e eu quero viver uma nova vida, e essa nova vida eu vou viver com Jesus. Com Jesus, o Cristo, o prometido, que está vindo. Ele está vindo. E João Batista foi preparando o caminho, foi apontando para Jesus e falando, esse é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá no versículo 29. João, quando ele viu Jesus se aproximando, ele falou, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a este que eu estou me referindo. Que depois de mim vem um homem superior a mim, porque já existia antes de mim. João Batista está reconhecendo Jesus, já existia antes dele. Já está concedendo a Jesus um caráter de divindade, divino, que já existia antes da fundação do mundo. Entendeu? É o mesmo princípio que a gente entende no capítulo 1, no versículo 1, no versículo 2. Ele já estava com Deus no princípio. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Jesus já estava lá desde o princípio. João Batista está falando, esse aí, ó, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já existia antes de mim. Como diz o apóstolo Paulo, antes que houvesse luz, já houve cruz. O Cordeiro já foi morto antes da fundação do século. O Cordeiro já foi morto antes da fundação do século. O que significa isso? Que antes que houvesse a luz, antes que houvesse a criação dos céus e da terra, o Cordeiro já havia sido morto, já houve cruz, já houve o propósito de Deus estabelecido para a salvação da humanidade. Não foi nada por um acaso. O Deus soberano, o Deus criador, sempre esteve no controle de todo o mundo. E o seu plano de salvação se cumpriu aqui, ó,
no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Deus já sabia de tudo isso que ia acontecer. Já sabia dessa queda do ser humano, dessa separação do homem e Deus, mas Deus já havia preparado a redenção da humanidade, que se cumpriu em Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí João Batista veio, preparou o caminho, falou sobre a necessidade de arrependimento, iniciou a prática do batismo, simbolizando esse novo nascimento, simbolizando essa confissão de fé pública diante de todas as pessoas, esse arrependimento de pecados, simbolizando esse morrer para o velho mundo e nascer para uma nova criatura. E o próprio Jesus foi batizado também, ensinamento importantíssimo para nossas vidas. O próprio Jesus foi batizado, devemos nos batizar nas águas também, pois se somos seguidores de Jesus, devemos andar como ele andou, obedecer todos os seus ensinamentos, fazer tudo o que ele fazia. E João batizou aqui Jesus, e aí os primeiros discípulos de Jesus, a gente vai ver aqui no versículo 35, que é maravilhoso essa passagem, irmãos. Quando no dia seguinte, no versículo 38, versículo 35, capítulo 1, versículo 35. No dia seguinte, João estava ali novamente, com 2 dos seus discípulos. João estava lá novamente, ele estava novamente lá no deserto, à beira do Rio Jordão, pregando a sua palavra, falando sobre a necessidade de arrependimento, apontando o caminho para o Cristo que estava para chegar, falando sobre Jesus, e ele estava lá novamente. E havia 2 de seus discípulos. 2 discípulos de quem? Discípulos de João Batista, que seguiam a João Batista. Discípulo, o que é o discípulo? O discípulo é um seguidor, é um aluno, é um talmide, é um aprendiz, aquele que segue um mestre e aprende com os ensinamentos do seu mestre. Esses são os discípulos. Nós somos discípulos de Jesus, pois nós seguimos um mestre. Nós aprendemos com ele, nós aprendemos a segui-lo, nós queremos obedecê-lo, nós queremos aprender com ele. E aqui haviam 2 discípulos de João Batista, que era André e Simão. E eles estavam ali juntos com João Batista, ouvindo os ensinamentos dele. E aí no versículo 36, João Batista viu Jesus passando e disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus. Vejam, é o Cordeiro de Deus." Essa expressão, quando os discípulos ouviram, no versículo 37, ouvindo isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Olha só que maravilha, irmãos. Eles ouviram que aquele ali era o Cordeiro de Deus, o prometido. Lembra que essa era a promessa desde o Antigo Testamento. Haveria de vir um que salvaria todos nós dos pecados. Aquele que está prometido lá no profeta Isaías. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós recebemos paz através de Jesus. Nós recebemos cura através de Jesus. Nós recebemos vida eterna através de Jesus. E quando os discípulos ali de João Batista escutam: chegou o Messias, chegou o Cristo, chegou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que a gente precisa. É tudo isso. Na verdade, é somente isso, né? É somente o Cordeiro que a gente precisa. É somente aquele que tira nossos pecados. É esse que a gente está aguardando. A gente precisa seguir ele. A gente precisa seguir ele. Por quê? Porque esse é o motivo principal para a gente seguir Jesus, irmãos. Porque ele nos salva dos nossos pecados. Esse é o motivo principal. Jesus, olha só que interessante. João Batista não falou assim: vejam, aquele que vai dar uma casa para vocês. Vejam, é aquele que vai pagar a conta de vocês. Não, vejam, é aquele que vai comprar um carro para vocês. Vejam, aquele ali é o empresário mais bem-sucedido aqui da região da Galiléia. Vejam, aquele ali é o mestre da lei, o que sabe tudo sobre as Escrituras. Vejam, aquele ali é o melhor jogador aqui de futebol da Galiléia, o melhor pescador da Galiléia. Não falou sobre esses temas, sobre essas figuras, né? Não falou sobre isso, porque quem a gente quer seguir? Quem a gente está seguindo? Essa é a pergunta. A gente está seguindo os empresários bem-sucedidos, os pastores ricos e famosos, os jogadores de futebol e apresentadores de programa? Quem que a gente está seguindo?
Quem que a gente está querendo seguir na nossa vida? O Instagram, as redes sociais nos colocou nesse lugar, né? A gente tem muitos seguidores, a gente segue muitas pessoas. E por que que a gente está seguindo? Qual que é o motivo? Assim como Jesus. Qual que é o motivo que a gente segue Jesus? Quem é Jesus para a gente seguir ele? Quem é Jesus para você? E ali, qual que era o Jesus mais interessante para os discípulos seguirem? Era o Cordeiro de Deus. Por quê? Porque um ser humano, quando entende que o seu maior problema é o pecado, tá tudo solucionado, irmãos. Porque o maior problema da humanidade, o problema do nosso mundo é o pecado, é aquilo que nos separa de Deus. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que levou sobre si todas as nossas feridas, que levou sobre si todos os nossos pecados, que levou no madeiro toda a nossa culpa. Ele nos trouxe paz, ele nos trouxe redenção, ele nos reconciliou com Deus, com o Pai, com o Criador. É Jesus, irmãos. Então a gente ter nossos pecados perdoados é o ponto mais importante e mais necessário e fundamental da nossa fé para seguir Jesus. É porque ele perdoa nossos pecados. É porque ele nos salva da morte eterna. É porque ele nos coloca diante de Deus em relacionamento com ele para viver uma vida plena e abundante, para viver uma vida eterna. Esse é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí quando Jesus, no versículo 38, voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, eles ouviram que era o Cordeiro de Deus. Aí eles começaram a seguir Jesus. Aí Jesus perguntou para eles assim, o que vocês querem? Que pergunta interessante, né? Jesus faz essa pergunta para nós também. A gente começa a seguir a ele. A gente escuta falar sobre Jesus. Ei, esse aí é Jesus. Aí Jesus olha para a gente, depois que a gente começa a seguir a ele, e aí ele pergunta assim, o que vocês querem? Qual que é a pergunta que a gente... Qual que é a resposta que a gente tem para dar para Jesus quando ele pergunta para a gente, o que vocês querem? O que nós queremos? O que eu quero seguindo Jesus? Eu quero ser bem-sucedido? Eu quero ser abençoado? Eu quero o quê? O que eu quero? Eu quero casa, eu quero carro, eu quero trabalho bom. Será que Jesus veio dar essas coisas para nós? O que a gente quer, hein? Quer as nossas dívidas quitadas? O que a gente quer, hein? Interessante pergunta, hein? Interessante pergunta. E aí a resposta dos discípulos, a mais fundamental, né? Os discípulos respondem assim, mestre, que significa, eles falam Rabi, né? Rabi, que significa mestre. Onde você mora? No versículo 38. Que maravilha, irmãos. Olha só a motivação dos discípulos ao seguir Jesus. Olha só o desejo dos discípulos ao seguir Jesus. Primeiramente, porque ele é o Cordeiro de Deus. E depois que eles querem saber onde Jesus mora. Eles querem participar da intimidade de Jesus. Eles querem participar da comunhão com Jesus. Eles querem estar junto na mesma casa de Jesus. Eles querem estar na mesma mesa de Jesus. E isso é o que mais importa, irmãos. Esse é o motivo essencial para a nossa vida. É querer estar junto de Jesus. É querer estar na mesa com Ele. É querer desfrutar de um relacionamento com Ele. É querer estar na casa com Ele. Onde você mora, Jesus? Onde é a sua casa, Jesus? A gente quer estar lá contigo, Jesus. A gente quer ter uma intimidade, Jesus. Isso é o mais importante, irmãos. Se a gente tem uma intimidade com Jesus, se a gente vive em comunhão com Ele, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. A gente vai estar seguindo a Jesus, irmãos. Ele vai nos conceder bênçãos. Ele vai, sim, nos conceder uma família, um lar abençoado. A gente está edificando e fundamentando a nossa casa na rocha, que é nele, que é seguindo e obedecendo os seus ensinamentos. Pode vir um problema que for, a dificuldade que for, a nossa casa não vai ser abalada, porque a gente está em Cristo, a gente está no Messias, no Senhor e no Salvador das nossas vidas. Então não há nada que nos abale. Por mais que a gente passe por problemas e por aflições, nós vamos seguir tendo bom ânimo, porque nós temos as suas palavras conosco, dizendo, estou com você, não temas, eu venci o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Então tenha fé, creia, continue comigo, ande na minha presença, seja fiel,
Obedeça os meus ensinamentos, são as palavras do Senhor para nossas vidas. Aquele que está em Cristo é mais que vencedor. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Podemos passar por pobreza, por frio, por nudez, por dificuldade, por tudo. Podemos todas as coisas, pois Ele nos fortalece. É Ele que nos dá forças. E o mais importante é ter essa comunhão com Ele, é querer saber onde Ele mora, querer estar na intimidade com Ele, querer estar junto dEle. Esse é o mais importante, irmãos. Se a gente tem a presença dEle, a gente tem tudo. A gente, tendo a presença dEle, a gente vai ser abençoado no nosso trabalho, a gente vai ter um lar abençoado, um casamento abençoado. A gente vai ter tudo, porque a gente vai estar satisfeito, a gente vai estar pleno. A gente não vai precisar de outras coisas para nos preencher. A gente não vai precisar de outras coisas. Ele nos preenche por completo. E esse preencher dele nos concede essa vida abundante, que transborda para outras pessoas, que abençoa outras pessoas. Esse é o essencial da nossa vida, é estar com Jesus, em comunhão com Ele, estar em intimidade com Ele. E é isso que os discípulos queriam. Ei, mestre, onde você mora? E aí no versículo 39, Jesus responde assim, venham e verão. Ah, meu irmão, olha só que profundidade, né? Que Jesus fala isso. Venham e verão, venham e vejam. Eles querem saber onde você mora? Aí Jesus responde assim, venham e vejam, vem ver onde eu moro. Vem ver onde eu moro, por quê? Jesus fala isso, venham e vejam. Porque Jesus convida eles para um relacionamento. Jesus não concede para a gente uma informação. Olha só, Jesus poderia falar assim, vamos ser sinceros, né? Jesus podia virar para eles e falar assim, onde você mora? Jesus vira e fala assim, eu moro ali na Rua dos Galileus, número 79. Ou, vamos voltar lá, 2000 anos atrás, eu moro virando à esquerda, primeira direita ali, de frente do mercadinho ali, do irmão José. Eu poderia dar uma informação. Jesus poderia dar uma informação para eles. Eu moro no final dessa rua, virando à esquerda, 2 casas para frente. Informação. Mas Jesus não veio para nos dar informação, irmãos. Jesus não veio nos dar informação. Jesus não nos convida para uma vida de informação. Jesus nos convida para uma vida de comunhão, de relacionamento. Por isso que ele fala, venham e vejam você mesmo. Como diz o salmista, provai e vede que o Senhor é bom. Prove e comprove você mesmo que o Senhor é bom. Prove e desfrute você mesmo da bondade do Senhor, de um relacionamento com Ele. Venham e vejam vocês mesmos. Aonde eu moro. Venham e vejam vocês mesmos. Venham e participem vocês mesmos da minha comunhão, da minha vida. Venham e vejam. Essas são as palavras de Jesus para os discípulos e para nós. Se a gente está seguindo a Jesus pela motivação correta, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se a gente está seguindo a Jesus pelo desejo correto de querer estar com Ele, em comunhão com Ele, nos relacionando com Ele, querendo saber onde Ele mora, e ali Ele nos convida, e a gente fala, vamos então, tudo muda, irmãos, a gente vai viver a intimidade com Jesus, a comunhão com Ele. E ali eles foram. E ali no versículo 40, tá o André, o irmão de Simão Pedro, que era um dos dois que tinha ouvido o que João dissera, e que havia seguido Jesus. O André começou a seguir Jesus. E o primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Olha que interessante, irmãos. O primeiro que o André encontrou, depois de encontrar com Jesus, depois de ouvir que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, depois de ser convidado para comunhão, para intimidade com Jesus, venham e vejam onde eu moro, André teve um encontro com Jesus. André teve um encontro com Jesus. Está entendendo a chave? André teve um encontro com Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Jesus pessoal, o Deus encarnado, que veio até nós e que nos convida para uma vida de relacionamento com Ele. Esse André, que teve esse encontro pessoal com Jesus Cristo de Nazaré, encontra com o primeiro, que foi o seu irmão, a primeira pessoa que apareceu na frente dele. O primeiro que ele encontrou foi seu irmão. E ele disse, achamos o Messias, isto é, o Cristo. Oh, que revelação, meu irmão. Olha que revelação. Achamos o Cristo. O Cristo que estava sendo aguardado aqui, durante todo o período do Antigo Testamento, mais de 5.000 anos.
durante as páginas em branco aqui entre Antigo e Novo Testamento, que houve o silêncio na terra, que não havia voz profética, até que veio João Batista, a voz do que clama no deserto, prepare um caminho, ele está chegando, e ele chegou, chegou o Cristo, o Messias. E olha que afirmação, encontramos Cristo, tive um encontro com Cristo. Isso nos ensina o que, irmãos? Quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente não quer prender só para nós mesmos, a gente não quer segurar só para nós mesmos, a gente precisa compartilhar com o primeiro que a gente vê na nossa frente, a primeira pessoa que a gente vê na nossa frente. Ele foi lá e compartilhou, conheci o Cristo, tive um encontro pessoal com o Cristo, ele chegou, o prometido, aquele que vai nos salvar, aquele que vai nos salvar da morte, aquele que vai nos salvar do pecado, ele é o Cordeiro de Deus. Eu vi ele, eu conheci ele, ele me chamou para a casa dele. Ei, que maravilha, irmãos. Que ensinamento para a gente também ser assim. Se a gente teve um encontro com Jesus, vamos compartilhar essa mensagem, vamos falar desse amor, vamos falar desse Cristo. Não vamos ficar retendo para nós mesmos, não vamos ficar tendo vergonha, não. Vamos compartilhar Jesus, irmãos, no nosso trabalho, na nossa família, com os nossos amigos, nossa rede social. Hoje a gente vive o período de rede social, qualquer mensagem que a gente coloca nos nossos stories, no nosso mural do Instagram, centenas de pessoas, às vezes milhares de pessoas estão sendo alcançadas, estão chegando ao conhecimento. Existe um Jesus, um Cristo que salva, que muda, que transforma. Vamos compartilhar esse Jesus, irmãos. André encontrou com seu irmão e falou, ei, encontrei o Cristo, encontrei o Messias. E o levou a Jesus. Você vê que no versículo 42, a Bíblia é muito estratégica. André fala que conheceu, que encontrou com Jesus e leva o seu irmão até Jesus. Porque não é sobre uma informação. Eu conheci. Ah, ele é o Salvador, ele é o Cordeiro. Amém. Que legal, André. Pedro e André conversando. Que legal, André. Aí André fala, não, mas vamos lá, você também precisa conhecer ele. Venha. E levou a Jesus. A gente precisa levar os nossos irmãos, as pessoas que não conhecem Jesus, até Jesus. É necessário um empenho da nossa parte também. Não é só falar, é agir, é levar até Jesus. É levar, é trazer essas pessoas para perto de um relacionamento com Jesus. Às vezes é trazer para a nossa igreja, às vezes é trazer para mais perto da nossa vida, para um discipulado, às vezes é trazer essa pessoa para um estudo bíblico. E Jesus se revela. Levou até Jesus, e Jesus se revela, e Jesus chega para Pedro, que ainda se chamava Simão. Olha só que maravilha. Jesus olha para ele e disse, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Olhou para Simão e falou quem ele era, e deu um novo nome para ele. Você é Simão, filho de João. Não vai se chamar mais Simão, agora vai se chamar Pedro. É isso que Jesus faz conosco. Ele muda o nosso nome, ele muda a nossa vida. Ele olha para nós e ele fala, sim, você é o Gabriel. Sim, você é o Gabriel, você tem a sua identidade, você tem a sua história, você tem a sua criação, você tem o seu testemunho. Eu sei quem é você. Eu sei quem é você desde o ventre da sua mãe. Quando você estava lá na barriga da Nilce, eu já te conhecia. Eu tenho planos na sua vida. Ele está falando isso para nós. Eu já te conhecia lá em Campinas, no Jardim Estoril. Eu já sabia da sua vida. Eu sei tudo que você passou até aqui, tudo que você enfrentou. Eu conheço suas decepções, eu conheço suas feridas, eu conheço suas derrotas, também conheço suas vitórias. Conheço tudo que você já viveu até aqui. Conheço seus pecados, conheço seus caminhos tortuosos, conheço tudo que você já fez. Você é Simão, filho de João. A partir de agora, não será mais chamado assim, mas será chamado Pedro. Porque é isso que Jesus faz conosco. Jesus nos concede uma nova vida, uma nova identidade, uma vida transformada, um novo nome, uma nova história, um novo caminho. Em Cristo Jesus, tudo se faz novo. Em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram. O antigo nome, as decepções, as feridas, as mágoas, o passado,
Tudo ficou para trás. Agora em Cristo há uma nova vida, uma nova identidade, um novo caráter, um novo caminho, uma nova criatura nasce em Cristo Jesus. A partir do momento que temos um encontro com Jesus, tudo se faz novo. Ele faz de nós novas criaturas, com uma nova identidade, criados para a honra e glória dele. E assim foi com o apóstolo, que depois se tornou apóstolo, né? Até então era somente um pescador, que se chamava Simão, começou a se chamar Pedro e teve sua vida transformada. Esses foram os primeiros discípulos de Jesus, André e Pedro. Os primeiros que começaram a seguir Jesus, ouviram as palavras ali de João Batista, foram revelados sobre a chegada do Cordeiro de Deus, quiseram seguir Jesus, pois queriam saber onde ele mora, queriam participar da comunhão e da intimidade com ele. Receberam o convite de Jesus, venham e vejam. Seguiram, obedeceram, compartilharam com os primeiros que apareciam na frente, tiveram seus nomes transformados, alterados, sua identidade e sua vida mudada. Esse é o nosso Jesus, irmãos, que continua se revelando para cada um de nós nos dias de hoje. Jesus continua se revelando para nós nos dias de hoje e ele quer se revelar para você também. Permita viver essa nova vida com Jesus. Esse Jesus que teve esse encontro aqui com André, com Simão, é o mesmo que está aqui hoje disposto a se revelar a ti, a mudar o seu nome, a mudar a sua vida. Então que a sua motivação, que a nossa motivação seja essa. A minha oração é que nossa motivação seja essa. Seguir Jesus com a motivação correta, sabendo que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele que nos perdoa dos nossos pecados e que nós venhamos chegar diante dele arrependidos e dispostos a querer segui-lo para ter uma intimidade profunda com ele, uma vida de relacionamento profundo com ele. E que nós venhamos participar, que a gente venha até ele, ir e ver como ele é bom, provar e ver do seu amor, da sua bondade, e que a gente venha também compartilhar para outras pessoas desse amor, compartilhar para outras pessoas desse Cristo que nos perdoa, que nos salva, que nos transforma, e levar essas outras pessoas até a chegar a Jesus. E que, levando essas pessoas também vivam essa experiência de novo nascimento, um novo nome, uma nova identidade, uma nova vida que se inicia na presença de Jesus. Que assim seja em nossas vidas, na vida daqueles que nós conhecemos, que nós sejamos discípulos de Jesus, que estejamos prontos a sempre estarmos aprendendo com ele, seguindo seus ensinamentos, todos os dias, tendo uma intimidade, uma comunhão com ele. Isso nos transforma. Esse é o caminho de cura, salvação e redenção para todos nós. Que Deus abençoe todos vocês, que a mão do Eterno esteja sobre seus lares, sobre suas famílias, e que a gente continue aqui até o próximo vídeo, mergulhando na Palavra de Deus, na Escritura Sagrada, em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Um grande abraço.